Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 8. Para onde caminha a civilização moderna? A necessidade de suprimir a Igreja para assegurar o triunfo da civilização moderna foi o que Waldeck-Rousseau tinha dado a entender no discurso de Toulouse. Foi o que Viviani disse brutalmente em 15 de janeiro de 1901, do alto da tribuna. Estamos encarregados de preservar o patrimônio da Revolução de todo atentado. Apresentamo-nos aqui, carregando em nossas mãos, além das tradições republicanas, essas tradições francesas, atestadas por séculos de combate, nos quais, pouco a pouco, o espírito laico foi se insinuando nas fissuras da sociedade religiosa. Nós não estamos apenas frente a frente com as congregações. Nós estamos frente a frente com a Igreja Católica. Sob esse combate de um dia, não é verdade que se reencontra, mais uma vez, esse conflito formidável em que o poder espiritual e o poder temporal disputam prerrogativas soberanas, tentando, ao conquistarem as consciências, manter até o fim a direção da humanidade? Como eu dizia no início, credes que essa lei nos leva à última batalha? Mas esta é apenas uma escarramuça em relação às batalhas do passado e do futuro. A verdade é que aqui se reencontram, segundo a bela expressão de Demun, em 1878, a sociedade baseada na vontade do homem e a sociedade baseada na vontade de Deus. Trata-se de saber se nessa batalha uma lei sobre as associações vai ser suficiente para nós. As congregações e a Igreja não vos ameaçam apenas por suas intrigas, mas pela propagação da fé. Não temais as batalhas que se vos oferecerão. Ide, e se encontrardes diante de vós essa religião divina, que torna poético o sofrimento, mediante promessa de reparações futuras, oponde-lhe a religião da humanidade, que ela também torna poético o sofrimento, oferecendo-lhe como recompensa a felicidade das gerações. Eis aí a questão claramente posta. Ouvem-se nessas palavras menos os pensamentos pessoais de Viviani do que os da seita anticristã. Ela declara lutar há séculos contra a Igreja Católica. Ela se vangloria de já ter obtido que o espírito laico se insinuasse pouco a pouco nas fissuras da sociedade religiosa. Diz que, no esforço feito para destruir as congregações, ela empenha apenas uma escarramuça e que, para garantir o triunfo definitivo, ela deverá aplicar-se a novas e numerosas batalhas. Em seu nome, Viviani declara que na batalha atual trata-se de coisa muito diferente da defesa republicana de um lado e da aceitação da forma do governo do outro. Eis do que se trata: insinuar o espírito laico nas estreitezas da sociedade religiosa, tomar as rédeas da humanidade e destruir a sociedade baseada na vontade de Deus para construir uma sociedade nova baseada na vontade do homem. Eis porque a guerra declarada contra as congregações é apenas um alistamento. A verdadeira campanha é aquela que põe frente a frente a Igreja Católica e o templo maçônico, isto é, a Igreja de Deus e a Igreja de Satã, conflito formidável do qual depende a sorte da humanidade. Durante o tempo em que a Igreja estiver de pé, ela propagará a fé. Ela colocará no coração dos que sofrem, e quem não sofre, as esperanças eternas. É somente sobre suas ruínas, pois, que se poderá edificar a religião da humanidade, que promete a felicidade sobre esta terra. A continuação da discussão, no Senado assim como na Câmara, apenas acentuou a importância dessas declarações. Algumas curtas citações mostrarão que o discurso de Waldeck-Rousseau e de Viviani tem exatamente o significado que acabamos de dar. Jacques Piot, aquilo que os socialistas querem,
Viviane disse outro dia, sem rebuços, é arrancar as consciências do poder espiritual e conquistar a direção da humanidade. O orador é interrompido por um membro da esquerda que lhe grita: não são somente os socialistas que o querem, são todos os republicanos. Piot não o contradiz. Ele lê um discurso em que Bourgeois afirmara: desde que o pensamento francês se liberalizou, desde que o espírito da reforma, da filosofia e da revolução entrou nas instituições da França, o clericalismo é o inimigo. Bourgeois interrompe. Viviane replica: a citação que fiz é exata, e Bourgeois mantém-na por inteiro. Ele a mantém porque ela constitui o fundo de seu pensamento. Ela explica seu ardor em sustentar a lei sobre as associações, porque a lei sobre as associações é a vitória do espírito da revolução, da filosofia e da reforma sobre a afirmação católica. Na sessão de 22 de janeiro, Laziers repõe a questão em seu verdadeiro terreno, nesses termos: há duas frases, direi, dois atos, que dominam todo este debate. A primeira frase foi pronunciada por nosso nobre colega Viviane. Ele disse: guerra ao catolicismo. Levantei-me e respondi-lhe: obrigado, eis o que é franqueza. Uma outra palavra foi pronunciada, e esta pelo digno Léon Bourgeois. A convite de Piot, Bourgeois afirmou novamente que o objetivo que ele persegue, com seus amigos, é substituir o espírito da Igreja, isto é, o espírito do catolicismo, pelo espírito da reforma, pelo espírito da revolução e pelo espírito da razão. Essas palavras pairam sobre o debate, dominam-no, e quero tratar disso face a face, porque aí está toda a questão, desimpedida dos subterfúgios da linguagem e das hipocrisias da discussão. Em 11 de março, C. Pelletan declara também que a luta atual se interliga ao grande conflito envolvendo os direitos do homem e os direitos de Deus. Eis o conflito que paira acima de tudo neste debate. Em 28 de junho, no encerramento da discussão, o padre Guy Hauld pensa dever, antes da votação, lembrar aos deputados o que eles vão fazer, sobre o que eles vão se pronunciar. A lei que ides votar não é uma lei de conciliação ou de pacificação. Está se enganando o país com palavras. É uma lei de ódio contra a Igreja Católica. Viviane desvendou o fundo do projeto quando declarou da tribuna a guerra à fé católica. Demun realiza a mesma tarefa. Ninguém esqueceu o memorável discurso de Viviane, que permanecerá, apesar da abundância dos discursos e dos cartazes, o mais bem compreendido. Viviane vê na lei o começo da guerra contra a Igreja Católica, que é o alfa e o ômega de seu partido. No relatório que o Oficial publicou esta manhã, e que tivemos que ler apressadamente, o digno Troilot diz que a lei das associações é o prelúdio da separação entre as igrejas e o Estado, que deverá ter por corolário indispensável uma lei geral sobre a disciplina dos cultos. A Câmara e o país estão, pois, esclarecidos. É a guerra aberta, declarada à Igreja Católica, porque essa lei geral sobre a disciplina dos cultos não passará de um conjunto de prescrições de natureza a entravar, por todos os meios possíveis, os ministros do culto. Viviane sobe à tribuna para confirmar a ameaça de Troilot, o qual, ademais, apenas repete-o, que numerosos ministros tinham dito antes dele. No curso das sessões, durante as quais o Partido Republicano rematou o projeto atual, tão incompleto e tão imperfeito que fosse sua forma legal, nós aderimos plenamente a ele, com o desejo bem determinado de fortificá-lo no futuro através de novas medidas. Muito bem, da extrema esquerda. Quais devem ser essas medidas? Para onde devem tender? Viviane disse:
substituir a religião católica pela religião da humanidade. Ou, segundo a fórmula de Bourgeois, dar ao espírito da revolução, da filosofia e da reforma a vitória sobre a afirmação católica. A afirmação católica que mostra o fim do homem além deste mundo e da vida presente, e o espírito da filosofia e da revolução que limita o horizonte da humanidade à vida animal e terrestre. Se as palavras que acabamos de relatar tivessem sido pronunciadas em um clube ou numa loja maçônica, mereceriam consideração em razão de sua gravidade. Mas que elas tenham sido, na tribuna, e repetidas lá ainda, com cerca de 6 meses de intervalo, aplaudidas pela grande maioria dos representantes do povo, e, enfim, sancionadas por uma lei feita segundo o espírito que as pronunciou, eis aí, seguramente, um sério tema para a meditação. Viviane disse: não estamos somente enfrentando as congregações, nós estamos face a face com a Igreja Católica para combatê-la, para dedicar-lhe uma guerra de extermínio. Há muito tempo este pensamento povoa o espírito dos inimigos de Deus. Há muito tempo eles se vangloriam de poder exterminar a Igreja. Em uma carta escrita em 25 de fevereiro de 1758, Voltaire dizia: ainda 20 anos e Deus terá o melhor jogo. Ao tenente de polícia, Herald, que lhe repreendia a impiedade, dizendo: o senhor se esforça em vão, apesar do que escreve, não conseguirá destruir a religião cristã. Voltaire respondeu: é o que veremos. Deus teve o melhor jogo contra Voltaire. No que diz respeito à Igreja, eis não 20 séculos, mas 150 anos que se passaram e a Igreja Católica continua de pé. Assim também será em nossos dias, embora eles se sintam seguros de ter, desta vez, melhor adotado suas providências. Em 15 de janeiro de 1881, o Jornal de Genève publicou uma entrevista de seu correspondente em Paris com um dos chefes da maioria franco-maçônica que dominava naquela época, como hoje, a Câmara dos Deputados. No fundo de tudo isso, de todas as leis promulgadas umas após as outras, há uma inspiração dominante, um plano determinado e metódico que se desenvolve com maior ou menor ordem, maior ou menor velocidade, mas com uma lógica invencível. O que fazemos é o cerco em regra ao catolicismo romano, buscando nosso ponto de apoio na concordata. Queremos fazê-lo capitular ou quebrá-lo. Sabemos onde estão suas forças vivas e é lá que queremos atingi-lo. Em 1886, o número de 23 de janeiro da Semaine religieuse de Cambrai, referíamos estas outras palavras pronunciadas em Lille. Perseguiremos sem perdão o clero e tudo o que diz respeito à religião. Empregaremos contra o catolicismo meios dos quais ele próprio duvida. Faremos esforços de gênio para que ele desapareça deste mundo. Se apesar de tudo suceder que ele resista e esta guerra científica, serei o primeiro a declarar que ele é de essência divina. G. de Pascal escrevia na Revue catholique et royaliste, número de março de 1908. Faz muitos anos, o cardeal Mermilod me contou um episódio que retrata bem a situação, quando ele ainda estava em Genebra. O ilustre prelado via de tempos em tempos o príncipe Jerônimo Bonaparte, que morava na região de Prangens. O príncipe revolucionário apreciava muito a conversa do espiritual bispo. Um dia ele lhe disse: não sou um amigo da Igreja Católica, não acredito em sua origem divina, mas conhecendo o que se trama contra ela, os esforços admiravelmente executados contra sua existência, se ela resistir a esse assalto,
serei obrigado a concordar que há aí alguma coisa que ultrapassa o humano. Em junho de 1903, a Vérité Françoise relatava que Ribot, numa conversa íntima, falara da mesma maneira. Sei o que se prepara. Conheço em detalhes as malhas da vasta rede que está estendida. Muito bem, se a Igreja Romana escapar desta vez na França, isso será um milagre. Milagre tão deslumbrante a meus olhos que me farei católico convosco. Nós vimos este milagre no passado e o veremos no futuro. Os jacobinos podiam crer-se muito seguros, mais seguros mesmo do sucesso do que nossos livres pensadores. Eles tiveram de reconhecer que se tinham enganado, e eles não se converteram. Vi, disse Baruel em suas memórias, vi Ceruti acercar-se insolentemente do secretário do núncio, de Pio VI, e com alegria ímpia, com o sorriso da piedade, dizer-lhe: protegei bem vosso Papa, protegei bem este, e embalsamai-o, bem após sua morte, porque eu vos anuncio, e podeis estar bem certo disso, não tereis outro. Ele então não adivinhava, esse pretenso profeta, continua Baruel, que ele aparecia antes de Pio VI, perante o Deus que, apesar das tempestades, do jacobinismo, como apesar de tantas outras, nem por isso não estará menos com Pedro e sua igreja até o fim dos séculos. Viviane disse que se a maçonaria queria aniquilar a igreja, o seu objetivo era poder substituir a religião de Cristo pela religião da humanidade. Constituir uma nova religião, a religião da humanidade, é, com efeito, nós o veremos, o objetivo para o qual a franco-maçonaria direciona o movimento começado na Renascença, a libertação da humanidade. Numa obra editada em Friburgo, sob o título A Deificação da Humanidade, ou o lado positivo da franco-maçonaria, o padre Patschler bem demonstrou o significado que a maçonaria dá à palavra humanidade e o uso que dela faz. Essa palavra, diz ele, é empregada por milhares de homens, iniciados ou ecos inconscientes dos iniciados, num sentido confuso, sem dúvida, mas sempre, entretanto, como o nome da guerra de um certo partido para uma certa finalidade, que é a oposição ao cristianismo positivo. Essa palavra, na boca deles, não significa somente o ser humano por oposição ao ser bestial. Ela coloca, em tese, a independência absoluta do homem no domínio intelectual, religioso e político. Ela nega todo o fim sobrenatural do homem e requer que a perfeição puramente natural da raça humana seja encaminhada pelas vias do progresso. A esses 3 erros correspondem 3 etapas na via do mal: a humanidade sem Deus, a humanidade que se faz de Deus, a humanidade contra Deus. Tal é o edifício que a maçonaria pretende erguer no lugar da ordem divina, que é humanidade com Deus. Quando a seita fala da religião do futuro, da religião da humanidade, é este edifício, esse templo, que tem em mente. Em 1870, por volta do fim de julho e começo de agosto, realizou-se em Metz um congresso do qual participaram as lojas de Strasbourg, Nancy, Vesoul, Metz, Chalons-sur-Marne, Reims, Mulhouse, Seregímenes, numa palavra, todo o leste. A questão do Ser Supremo foi colocada, e as discussões que se seguiram propagaram-se de loja em loja. Para resumir, o Monde Maçonique, edições de janeiro e maio, fez a seguinte declaração: a franco-maçonaria nos ensina que não há senão uma só religião verdadeira e, por conseguinte, uma só natural, o culto da humanidade. Porque, meus irmãos, Deus, esta abstração, que erigida em sistema,
serviu para formar todas as religiões. Nada mais é do que o conjunto de todos os nossos instintos mais elevados, aos quais demos um corpo, uma existência distinta. Esse Deus é apenas o produto de uma concepção generosa, mas errônea, da humanidade, que se despojou em benefício de uma quimera. Nada mais claro. A humanidade é Deus. Os direitos do homem devem substituir os da lei divina. O culto dos instintos do homem deve tomar o lugar daquele rendido ao Criador, à procura do progresso nas satisfações dadas aos sentidos deve substituir as aspirações da vida futura. Numa sessão comum das lojas de Lyon, realizada em 3 de maio de 1882, e cujo resultado foi publicado na Chaîne de Union, de agosto de 1882, pelo irmão Regni, dizia: é preciso não ignorar o que não é mais um mistério, que há muito tempo 2 exércitos estão frente a frente, que a luta está atualmente aberta na França, na Itália, na Bélgica, na Espanha, entre a luz e a ignorância, e que uma terá razão sobre a outra. É preciso que se saiba que os estados maiores, os chefes desses exércitos, são de um lado os jesuítas, leia-se o clero secular e regular, e do outro os franco-maçons. Mas a destruição da igreja não deixará o lugar suficientemente limpo para a construção do templo maçônico. Aos clamores contra a igreja juntam-se sempre gritos, não menos raivosos, contra a ordem social, contra a família e contra a propriedade. E assim deve ser, posto que as verdades da ordem religiosa entraram na própria substância dessas instituições. A sociedade repousa sobre a autoridade, que tem seu princípio em Deus. A família sobre o casamento, que retira da bênção divina sua legitimidade e sua indissolubilidade. A propriedade sobre a vontade de Deus, que a promulgou no 7º e no 10º mandamento, para protegê-la contra o roubo e mesmo contra a cobiça. É tudo isso que importa destruir, se se quer, como pretende a seita, fundar a civilização sobre novas bases. Leão XIII anotou isso na sua encíclica Humanum Genus. Aquilo a que os franco-maçons se propõem, disse ele, aquilo para que tendem todos os seus esforços, é a completa destruição de toda disciplina religiosa e social nascidas das instituições cristãs e a substituição por outra, adaptada às suas ideias, cujo princípio e leis fundamentais são tirados do naturalismo. As ideias e os projetos expostos na tribuna e nas lojas são a expressão de um pensamento e de uma vontade que se encontram por toda parte. A França, a Bélgica, a Suíça, a Itália, a Alemanha ouvem-nos em todos os congressos democráticos, leem-nos cada dia numa multidão de jornais. Em 1865, realizou-se em Liege o Congresso dos Estudantes. Nesse congresso, foram escolhidos, inicialmente, o Estado-Maior da Internacional, depois, os auxiliares de Gambetta. Mais de 1000 jovens, vindos da Alemanha, da Espanha, da Holanda, da Inglaterra, da França, da Rússia, estiveram presentes. Eles se mostraram unânimes em seu sentimento de ódio contra os dogmas e mesmo contra a moral católica. Unanimidade de adesão às doutrinas e aos atos da Revolução Francesa, nesta compreendidos os massacres de 1793. Unanimidade de ódio contra a ordem social atual, que não conta nem 2 instituições baseadas na justiça. Expressão pronunciada na tribuna por Arnaud, redator do Precursor de Anvers, e aplaudido até não mais poder pela Assembleia. Um outro orador, Fontaine, de Bruxelas, terminou seu discurso com essas palavras:
Nós, revolucionários e socialistas, queremos o desenvolvimento físico, moral e intelectual do gênero humano. Nós queremos, na ordem moral, pela supressão de preconceitos de religião e de igreja, chegar à negação de Deus e ao livre exame. Nós queremos, na ordem política, pela realização da ideia republicana, chegar à federação dos povos e à solidariedade dos indivíduos. Na ordem social, queremos, pela transformação da propriedade, pela abolição da herança, pela aplicação dos princípios de associação, da mutualidade, chegar à solidariedade dos interesses e à justiça. Nós queremos, primeiramente, pela libertação do trabalhador e, em seguida, do cidadão e do indivíduo, e sem distinção de classes, a abolição de todo o sistema autoritário. Outros falaram no mesmo sentido. É que a supressão do cristianismo não pode ser concebida sem a ruína de todas as instituições dele nascidas e nele baseadas. Os homens lógicos o compreendem, os homens fracos o dizem, os anarquistas o executarão. Nesse mesmo congresso de Liege, Lafarge perguntava: o que é a revolução? E respondia: a revolução é o triunfo do trabalho sobre o capital, do operário sobre o parasita, do homem sobre Deus. Eis a revolução social que comportam os princípios de 1789 e os direitos do homem levados à sua última expressão. Ele dizia ainda: faz 400 anos que minamos os alicerces do catolicismo, a mais forte máquina jamais inventada em matéria de espiritualismo. Ela ainda está sólida, infelizmente. Depois, na última sessão, lançou este grito do inferno: guerra a Deus, ódio a Deus, o progresso está aí. É preciso estourar o céu como um saco de papel. A conclusão de Lafarge foi: na presença de um princípio tão grande, tão puro como este, assim liberto do sobrenatural e de tudo que tem constituído até aqui a ordem social, é preciso odiar ou provar que se ama. Outros franceses pediram com ele que a separação fosse a mais clara e a mais inteira entre os que odeiam e os que amam, entre os que odeiam o mal e amam o bem, e entre os que odeiam o bem e amam o mal. Regnard, parisiense, veio dizer onde a maçonaria coloca o bem e o mal no espiritualismo, o bem no materialismo. Nós vinculamos nossa bandeira aos homens que proclamam o materialismo. Todo homem que é a favor do progresso é também a favor da filosofia positiva ou materialista. Quando a palavra progresso e outras semelhantes saem de lábios maçônicos, encontramos católicos para recolhê-las com uma espécie de respeito e de ingênua confiança, crendo ver nelas aspirações relativas a um estado de coisas desejável. Lafarge e Reynard acabam de nos contar o que a seita, que pôs esses termos em circulação, entendeu que eles deveriam representar. Germain Casse: é preciso que, saindo daqui, nós sejamos de Paris ou de Roma, ou jesuítas, ou revolucionários. E como Sansão, ele pede a exclusão total, completa, de todo indivíduo que represente, em qualquer nível, a ideia religiosa. Condição necessária para que possa ser estabelecida e, sobretudo, substituir a nova ordem de coisas desejada e pedida. Inútil prolongar essas citações, estenografadas pelos redatores da Gazette de Liege nas próprias mesas do Congresso. Os outros jornais tiveram medo de reproduzir essas palavras em sua grande crueza. O cidadão Fontaine lembrou-se a propósito da verdade. Um só jornal, disse ele, um só foi de boa fé, a Gazette de Liege. Isto porque ele é, com franqueza, católico, apostólico e romano. Ele publicou uma análise completa dos debates. No ano seguinte, no Congresso de Bruxelas, o cidadão Sibrac, francês, concitou as mulheres
para a grande obra, e para convencê-las, disse-lhes: foi Eva quem lançou o primeiro grito de revolta contra Deus. Sabemos que um dos gritos de admiração da franco-maçonaria é Eva, Eva. Nesse congresso, também o cidadão Brismet disse: se a propriedade resiste à revolução, é preciso por decretos populares liquidá-la. Se a burguesia resiste, é preciso matá-la. E o cidadão Pelerin: se 600.000 cabeças põem obstáculo, que elas caiam. Após os congressos de Liege e de Bruxelas, houve um outro em Genebra, composto de estudantes e de operários, como em Bruxelas. Aí também Deus e a religião foram de comum acordo afastados. As ideias religiosas, declaradas funestas ao povo e contrárias à dignidade humana. A moral proclamada independente da religião. Falou-se em organizar greves, imensas e invencíveis, que deviam terminar pela greve geral. Abreviemos. Um outro congresso internacional foi realizado em Haia, em 1873. O cidadão Vaillant também disse ali que a guerra ao catolicismo e a Deus não podia prosseguir sem a guerra à propriedade e aos proprietários. A burguesia, disse, deve contar com uma guerra mais séria do que a luta latente à qual a Internacional está atualmente condenada. E o dia da revanche da Comuna de Paris não tardará. Extermínio completo da burguesia. Tal deve ser o primeiro ato da futura revolução social. Se quiséssemos dar uma ideia do que foi dito e do que foi impresso nesses últimos 30 anos, iríamos ao infinito. É do conhecimento de todos que o regime republicano, sobretudo nesses últimos tempos, deixou entrar ou mesmo propagou em todas as classes da sociedade as ideias mais subversivas. Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 9. É a maçonaria que comanda a guerra contra a civilização cristã. No dia seguinte ao da publicação da encíclica, em que Leão XIII denuncia novamente ao mundo a franco-maçonaria como sendo o agente secreto da guerra contra a Igreja e contra toda a ordem social, o Bulletin de la Grande Loge Symbolique Écossaise exprimiu o pensamento da seita nestes termos. O mínimo que a franco-maçonaria pode fazer é agradecer ao soberano pontífice sua última encíclica. Leão XIII, com uma autoridade incontestável e com grande luxo de provas, acaba de demonstrar mais uma vez que existe um abismo intransponível entre a Igreja, da qual ele é o representante, e a Revolução, da qual a franco-maçonaria é o braço direito. É bom que aqueles que estão hesitantes parem de entreter vãs esperanças. É preciso que todos se habituem a compreender que é chegada a hora de optar entre a ordem antiga, que se apoia na revelação, e a nova ordem, que não reconhece outros fundamentos que não sejam a ciência e a razão humana, entre o espírito de autoridade e o espírito de liberdade. Este pensamento foi novamente expresso na Convenção de 1902 pelo orador encarregado de pronunciar o discurso de encerramento. O que nos separa é um abismo, abismo que não será coberto senão no dia em que triunfar a maçonaria, obreira incansável do progresso democrático e da justiça social. Até lá, nada de trégua, de repouso, de aproximação, de concessões. É a última fase da luta da Igreja e da congregação contra a nossa sociedade republicana e laica. O esforço deve ser supremo. Derrubada a Igreja, todo o resto ruirá. Também La Lanterne, órgão oficioso de nossos governantes e da franco-maçonaria, não cessou de dizer todos os dias, em todos os tons: antes de qualquer outra questão, antes da questão social, antes da questão política, é preciso terminar de vez com a questão clerical. É a chave de todo o resto. Se cometermos o crime de capitular, de retardar nossa ação,
de deixar o adversário escapar, logo o Partido Republicano e a República estarão perdidos. A Igreja não nos permitiria recomeçar a experiência. Ela sabe hoje que a República ser-lhe-á mortal, e se esta não a matar, é ela que matará a República. Entre a República e a Igreja existe um duelo de morte. Apressemo-nos em esmagar a infame, ou resignemo-nos a deixar a liberdade sufocada durante séculos. Um fato que acaba de acontecer mostra resumidamente o que será exposto na segunda e na terceira parte deste livro, como a seita age para chegar à realização de seus desígnios. Sob vão pretexto, acontece uma revolta em Barcelona. Incêndios e massacres forçam o governo espanhol a colocar a cidade em estado de sítio. O instigador Ferrer é preso. Em vez de ser fuzilado incontinenti, é entregue ao tribunal militar, que o condena à morte. O julgamento é ratificado. Despachos mentirosos são enviados aos jornais de todos os países. Ferrer não foi julgado segundo as leis. Seu defensor não pôde agir amplamente. O clero e até o Papa são envolvidos. A mão sangrenta da Igreja parte no processo, escreve La Lanterne. Conduziu tudo. E os soldados do rei da Espanha limitam-se a executar suas vontades. Todos os povos devem se revoltar contra esta religião de morte de sangue. Em apoio, uma caricatura representa um padre segurando um punhal. Ameaças de represálias, do assassinato do rei e do Papa chovem em Madrid e em Roma. Petições circulam em Paris, Roma, Bruxelas, Londres, Berlim, para protestar contra o julgamento. Ferrer é executado. Logo se produzem manifestações, várias sangrentas, nas principais cidades da França e de todos os países europeus. Por cúmulo, uma espécie de triunfo quer glorificá-lo nas ruas de Paris, com a cobertura da polícia e a participação do exército, ao canto da Internacional. Os governantes são interpelados nos diversos parlamentos, protestos são assinados pelos conselhos departamentais municipais. 57 cidades da França decidem dar o nome de Ferrer a uma de suas ruas. A espontaneidade e o conjunto prodigioso dessas manifestações por uma causa estranha aos interesses dos diversos países indicam uma organização que se estende a todos os povos, tendo capacidade de ação até nas mais humildes localidades. Entre as peças do processo de Barcelona, há uma que estabelece que Ferrer pertencia à Grande Loja Internacional, o misterioso centro de onde se exerce sobre o mundo o poder oculto da maçonaria. Mas eis que a seita se denuncia a si mesma. O Conselho da Ordem do Grande Oriente de Paris enviou a todas as suas oficinas e a todas as potências maçônicas do mundo um manifesto de protesto contra a execução de Ferrer. Nele, o Conselho reivindicava o revoltoso como um dos seus. Ferrer era um dos nossos. Ele sentiu que a obra maçônica exprimia o mais alto ideal que pode ser dado ao homem realizar. Ele afirmou nossos princípios até o fim. E o que se quis atingir nele foi o ideal maçônico. Diante da marcha do progresso indefinido da humanidade, ergueu-se uma força de estagnação, cujos princípios e ação visam a nos jogar na noite da Idade Média. O Grande Oriente da Bélgica apressou-se em responder ao manifesto do Grande Oriente da França. O Grande Oriente da Bélgica, partilhando os nobres sentimentos que inspiraram a proclamação do Grande Oriente da França, se associa, em nome das lojas belgas, ao protesto indignado que este dirigiu à maçonaria universal e ao mundo civilizado contra a sentença iníqua pronunciada e impiedosamente executada contra o irmão Francisco Ferrer. O Grande Oriente Italiano e outros, sem dúvida, fizeram o mesmo. Francisco Ferrer, honra da cultura e do pensamento modernos, apóstolo infatigável da ideia laica, foi fuzilado, por ordem dos jesuítas, no horrível calabouço da fortaleza de Montjuïc,
no qual ainda ressoam os gritos de inumeráveis vítimas. Um frêmito de horror percorreu o mundo, que num sublime impulso de solidariedade humana amaldiçoou os autores conhecidos e ocultos da morte e os vota à execração e à infâmia. O Comitê Central da Liga Maçônica dos Direitos do Homem, reunido em sessão extraordinária em 13 de outubro de 1909, decidiu erguer um monumento à memória de Ferrer, mártir do livre pensamento e do ideal democrático. Ele convidou todas as organizações do livre pensamento a contribuírem para a realização deste projeto e resolveu erguê-lo em Montmartre, em frente à Igreja do Sagrado Coração. A franco-maçonaria declarou, pois, em palavras e em atos, que ela considerava e defendia Ferrer como a encarnação do ideal maçônico. Qual era o ideal de Ferrer? Ele mesmo o proclamou em maio de 1907, na revista pedagógica Humanidade Nueva, na qual expôs os princípios da escola moderna que acabava de fundar com dinheiro conseguido deslealmente de um católico praticante e mesmo piedoso. Quando tivemos, há 6 anos, a imensa alegria de abrir a Escola Moderna de Barcelona, apressamo-nos em divulgar que seu sistema de ensino seria racionalista e científico. Queríamos prevenir o público de que, sendo a ciência a razão, antídotos de todo dogma, não ensinaríamos em nossa escola nenhuma religião. Quanto mais nos mostravam a temeridade que tínhamos em nos colocar tão francamente em face de toda a poderosa Igreja da Espanha, mais sentíamos a coragem para perseverar em nossos projetos. Entretanto, é necessário esclarecer que a missão da escola moderna não se limita apenas ao desejo de ver desaparecer os preconceitos religiosos das inteligências. Embora esses preconceitos sejam daqueles que mais se opõem à emancipação intelectual dos indivíduos, não obteríamos, com seu desaparecimento, uma humanidade livre e feliz, posto que se pode conceber um povo sem religião, mas também sem liberdade. Se as classes trabalhadoras se libertassem dos preconceitos religiosos e conservassem o da propriedade, tal como existe no momento, se os trabalhadores acreditassem, sem cessar, na parábola que sempre haverá pobres e ricos, se o ensino racionalista se contentasse em disseminar noções sobre higiene e as ciências em preparar somente bons aprendizes, bons operários, bons empregados em todas as profissões, nós continuaríamos a viver mais ou menos sãos e robustos, com o modesto alimento que nos proporcionaria nosso módico salário, mas não deixaríamos de ser sempre os escravos do capital. A escola moderna pretende, pois, combater todos os preconceitos que se opõem à emancipação total do indivíduo. Ela adotou, com esse objetivo, o racionalismo humanitário, que consiste em inculcar na juventude o desejo de conhecer a origem de todas as injustiças sociais, a fim de que ela venha a combatê-las através dos conhecimentos que adquirir. Nosso racionalismo combate as guerras fratricidas, sejam internas, sejam externas, a exploração do homem pelo homem. Ele luta contra o estado de servidão na qual se encontra atualmente colocada a mulher em nossa sociedade. Em uma palavra, ele combate os inimigos da harmonia universal, como a ignorância, a maldade, o orgulho e todos os vícios e defeitos que dividem os homens em 2 classes, os exploradores e os explorados. Numa carta endereçada a um de seus amigos, Ferrer manifestava de modo ainda mais claro o pensamento de sua escola. Para não atemorizar as pessoas e para não fornecer ao povo um pretexto para fechar meus estabelecimentos, eu o chamo escola moderna e não escola de anarquistas, porque a finalidade de minha propaganda é, confesso francamente, formar em minhas escolas anarquistas convictos. Meu desejo é convocar a revolução.
No momento, todavia, devemos contentar-nos em implantar no cérebro da juventude a ideia do saque violento. Ela deve aprender que não existe, contra os policiais e a tonsura, senão um único meio, a bomba e o veneno. A instrução do processo levou à descoberta, na Vila Germinal, em que ele morava, de documentos escondidos em um subterrâneo habilmente dissimulado e que tinha diversas portas de saída. Esses documentos provavam que ele era a alma de todos os movimentos revolucionários que se produziram na Espanha desde 1872. Eis, entre outros, extratos de circulares redigidas em 1892. Companheiros, sejamos homens, esmaguemos esses infames burgueses. Antes de construir, arruinemos tudo. Se entre os políticos alguns apelarem à vossa humanidade, matai-os. Abolição de todas as leis, expulsão de todas as comunidades religiosas, dissolução da magistratura, do exército e da marinha, demolição das igrejas. Enfim, do próprio punho de Ferrer esta nota. Eu disponho de uma receita para fabricar a panclastite. Eis o homem que a franco-maçonaria apresentou ao mundo como professando o seu ideal. Alguns dias após a execução de Ferrer, o gabinete de Madrid foi forçado a pedir demissão. Os chefes do Partido Liberal e do Partido Democrático, obedecendo sem dúvida às injunções da loja, levaram ao conhecimento de Maura que eles fariam uma obstrução irredutível a toda medida, a todo projeto que ele apresentasse. Ora, na Espanha, sem pelo menos 2/3 dos votos, tudo pode ficar sempre parado e tornar-se legalmente impossível. O Partido Liberal e o Partido Democrático, ao recusarem seu concurso daquele dia em diante, tornavam a administração impossível. Essa demissão alegrou os livre-pensadores e os ateus em toda a Europa. O Action dizia: não é verdade que no mundo inteiro um grande duelo, em toda a parte o mesmo, se trava entre as religiões e o livre pensamento, entre a autocracia e a democracia, entre o absolutismo e a revolução? Existem fronteiras para a Igreja e uma pátria para o Vaticano? O drama da humanidade não é jogado ao redor dessas formas internacionais que são a Convenção e a Escola? A queda do gabinete Maura, assim como a execução de Ferrer, não constituíram senão um episódio desse grande drama incessante. Nós nos alongamos sobre este fato. Nada poderia preparar melhor o leitor para compreender o que vai seguir. A história da ação maçônica na França durante os 2 últimos séculos, a exposição da organização da seita, de seus meios de ação e de seus procedimentos, as conjecturas sobre o resultado da luta em que se empenham a sinagoga de Satanás e a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.